Em 2010, Felipe Neto, Cauê Moura e PC Siqueira estavam entre os pioneiros de um formato de vídeo que ajudaria a moldar o YouTube brasileiro e inspirar uma geração inteira de criadores. Mas 16 anos depois, o que aconteceu com eles? É isso que a gente vai descobrir nesse vídeo. Felipe Neto estourou na internet em 2010 e entre os pioneiros do YouTube ele foi sem dúvida o que mais fez sucesso. Na época o nome do seu canal era Não Faz Sentido e nele o youtuber fazia vídeos criticando coisas que estavam em alta como Justin Bieber e Crepúsculo, usando pra isso um humor bem ácido e cheio de palavrões. O cara tá deitado na cama com a tua mulher, sem camisa, seminu, com a sua mulher na cama, de conchinha, com nas costas dela e você fala que tá feliz. O sucesso no YouTube foi tão grande que ainda em 2010 Felipe Neto foi chamado pelo Multishow pra estrear no canal, onde ele teve 2 programas. O Será Que Faz Sentido em 2010... Eu não tô entendendo. Eu achei que tava tudo bem. Mas que é isso? Não, que isso eu que pergunto. Onde é que tá a Adriana? E o Até Que Faz Sentido em 2011. Eu tenho vergonha de ser homem. Eu tenho vergonha, eu morro de vergonha de ser homem. E além disso, ele ainda teve um quadro na TV aberta no programa Esporte Espetacular da Rede Globo. E por mais que suas participações na TV dividissem opiniões, no YouTube o Felipe continuava gigante. E em 2012 o seu canal se tornou o primeiro canal em língua portuguesa a atingir a marca de 1 milhão de inscritos na plataforma. E o crescimento só foi freado pois em determinado momento o Felipe criou empresas como o canal Parafernália e a Paramaker, que foi provavelmente a primeira grande networking de canais aqui do Brasil. E aí então, para focar em suas empresas, o Felipe então se afastou do YouTube por quase 3 anos, como ele mesmo já disse. Eu crio minhas empresas, praticamente abro mão do YouTube, paro de gravar conteúdo durante 3 anos, deixo completamente de lado essa parte da minha vida, me dedico às minhas empresas, conquisto os objetivos que eu tinha traçado para conquistar e decido voltar pro YouTube, com todo mundo achando que eu já era, que meu canal acabou, que não tem como me reerguer, que a relevância já tinha acabado. E de repente... vocês fazem isso. Milhões e milhões e milhões de acessos, recorde atrás de recorde de visualizações, algo que eu jamais poderia esperar que vocês fariam tão rápido depois de eu voltar pro YouTube. E pra muita gente foi justamente nessa volta que o Felipe começou a mudar muito. Afinal de contas, o cara que antes zoava o Fiuk por falar assim: oi gente, amo vocês! Suas lindas são lindas, maravilhosas! Vocês são tudo pra mim! agora ele mesmo tava falando coisas desse tipo. Por isso que eu tatuei essa coruja. Essa coruja não é sabedoria, essa coruja não é inteligência, essa coruja é cada um de vocês. Além de que ele também fazia umas piadas bem inadequadas pro público dele, que ele mesmo dizia que era um público adolescente. Ah, eu amo muito os meus fãs, eu amo muito cada um de vocês, eu chuporo de cada um de vocês em troca de vocês votarem em mim nos meus prêmios Nick. E bom, isso daqui foi só o começo de uma mudança de comportamento bizarra, pois em 2016 o influenciador começou a pintar o cabelo a cada 1 milhão de novos inscritos que entravam no seu canal. E claro que isso daqui normalmente não teria problema nenhum. A questão é que no passado o próprio Felipe Neto criticava modinhas e pessoas coloridas. E agora de repente ele mesmo tava todo coloridinho e querendo ser modinha. Gente colorida é uma coisa que me irrita. Eu não gosto de gente colorida. Ah, muito intolerante, cara. Gente colorida é uma coisa que me irrita. Mentira, nunca me irritou em porra nenhuma. E já nessa época, muita gente notou uma certa hipocrisia da parte do Felipe. Afinal, por que as bandas não podiam ser coloridas para atrair adolescentes pros shows, mas o YouTube pode ser colorido para atrair novos inscritos infantis? E convenhamos que é um questionamento válido. Mas assim, o cabelo coloridinho foi talvez a menor das polêmicas do Felipe Neto. Teve a polêmica de 2017, quando ele lançou o seu livro infantil cheio de atividades para crianças, onde uma dessas atividades era um jogo chamado Casa, Mata ou Trepa. E não, você não ouviu errado, o nome da brincadeira era Casa, Mata ou Trepa num livro infantil. Mas calma que depois disso ainda veio mais polêmica e mudança radical de opinião. Pra muita gente que acompanhava o Felipe Neto, a coisa começou a ficar feia mesmo quando ele começou a se meter com política. Ainda na época de Não Faz Sentido, o Felipe tinha um vídeo que o nome era Não Faz Sentido, a Dilma e o PT, onde ele diz o seguinte: quem me conhece sabe que eu odeio a porra do PT. A única razão de eu ter torcido para que a Dilma não ganhasse foi puramente por já saber o que o PT é capaz de fazer, por saber qual era o rumo que a economia estava tomando e qual era o chafurdamento de merda que a gente ia ter que viver nos 4 anos seguintes. A porra da Dilma ganhou e tudo que eu imaginava que ia acontecer foi pior pra caralho, amigo! Só que se você for procurar por esse vídeo no canal do Felipe Neto, você não vai achar ele. Ele foi postado em 23 de setembro de 2015, mas ele não tá mais disponível. E por que será que isso aconteceu? Bom, pra explicar isso eu vou mostrar apenas algumas imagens, porque imagens valem mais do que 1000 palavras, né? Acho que deu pra entender, né? A partir de 2018, Felipe Neto fez uma campanha gigantesca pro PT até as eleições de 2022. Então assim, uma hora ele odeia gente colorida, mas
depois ele se torna colorido. E uma hora ele odeia o Lula e o PT, mas depois ele tá fazendo campanha pra eles. São mudanças extremas de comportamento e pensamento que logicamente foram notadas pelo público. E bom, após tantos anos de campanha e apoio, boa parte do público esperava que o Felipe estaria de olho pra pelo menos cobrar o novo governo caso isso fosse necessário. Mas agora ele simplesmente decidiu que não fala mais de política. E eu sei que eu já falei isso antes, mas calma que as polêmicas ainda não acabaram, pois agora a gente vai falar de cassino. Felipe Neto, assim como vários influenciadores brasileiros, divulgou a Blaze. Só que muitos influenciadores perceberam que isso não tinha agradado o público e então eles recuaram, cancelando os contratos, e até aí tudo bem, errar faz parte. Só que no caso do Felipe a conduta foi bem diferente, pois ao invés de se afastar e cancelar o contrato, ele fez completamente o oposto. E em mais de uma oportunidade ele até defendeu a Blaze. Além disso, enquanto divulgava a plataforma, o Felipe Neto chegou a indicar a Blaze como uma oportunidade de renda extra para os seus seguidores no Instagram. Mas pra ser justo, isso daqui foi algo que o Felipe Neto reconheceu como um erro. Na época ele disse que não foi ele que fez o texto da publicidade e isso acabou passando batido por ele. Foi um erro tipo do Casa Mata ou Trepa, sabe? Ele não percebeu. Sei. E após alguns meses de muita pressão dos próprios seguidores, o influenciador então decidiu romper o seu contrato com a Blaze. E adivinha só, depois disso mais uma vez ele mudou de opinião. E agora ele é completamente contra qualquer influenciador que divulgue casa de aposta. Mais uma mudança de pensamento radical que aconteceu em meses. Mas dessa vez tudo bem, a gente concorda que foi pra melhor. Enfim, atualmente o canal do Felipe tem 48 milhões de inscritos, sendo um dos maiores do Brasil. E o seu auge foi em 2019, quando ele chegou a ser o segundo youtuber mais assistido do mundo, ficando até na frente do MrBeast. E até hoje, goste dele ou não, ele segue bem relevante aqui na plataforma. O Cauê Moura começou aqui no YouTube da mesma forma que o Felipe Neto e o PC Siqueira. Na época o seu canal se chamava Desce a Letra, e ele também fazia vídeos de vlog comentando sobre assuntos que estavam em alta com humor ácido. Mas a estética dos vídeos dele já era um pouco diferente. Quando ele começou, todos os vídeos dele eram em preto e branco. E ele também era conhecido por gritar bastante nos vídeos e até mesmo por quebrar coisas. O Cauê também foi durante muito tempo um dos maiores youtubers aqui da plataforma. E ele foi inspiração para vários grandes criadores como Júlio Cocielo e Lucas Inutilismo. E diferente do Felipe Neto, que deixou o YouTube de lado por determinado momento para focar nas empresas, o Cauê sempre foi presente e postou com regularidade no seu canal. Presente desde o começo, ele praticamente surfou todas as ondas do YouTube, fazendo muitas views com paródias, como a clássica paródia Eu Sou um 337. Quando chegou a hora, eu tive que sair, começando o episódio do Big Bang Theory. E o famoso rap dos memes. Cola com a galera e canta junto esse refrão. E ele também foi um dos primeiros criadores a criar sua própria marca e vender roupa online para seus seguidores. E como parece que sempre acontece na trajetória de um youtuber de sucesso, o Cauê também teve as suas tretas aqui no YouTube. A mais famosa foi com o cantor Latino, depois que o Cauê lançou uma paródia zoando o Latino. Mas ele também teve treta com o Nando Moura e, claro, também teve treta com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aliás, esse é um padrão que rola. O Cauê Moura, assim como o Felipe Neto e o PC Siqueira, que é o próximo dessa lista, ele também foi um grande opositor do governo Bolsonaro. E isso é um ponto curioso que os três youtubers da primeira geração têm em comum. E em suas redes, o Cauê não esconde o seu posicionamento político mais alinhado com a esquerda radical. Eu tenho uma convicção, eu entendo que eu tô fechando portas pra mó galera. Eu sei que aqui, inclusive, a audiência, não tô falando que é uma audiência de direita, mas é uma audiência que combina com isso que você tá falando. Não, vamos ouvir o que tem pra falar. Eu não sou assim, entendeu? Eu não sou assim, eu sou radical. Hoje eu sou radical, entendeu? Em sua trajetória aqui no YouTube, o Cauê lançou grandes projetos como o seu quadro Lapada, feito em seu próprio canal, além do videocast Poucas e do canal Ilha de Barbados, o qual ele apresentava ao lado do Rafinha Bastos e do PC Siqueira. Mas bom, falando sobre agora, atualmente o Cauê tem mais de 5 milhões de inscritos e ele segue postando vídeos em seu canal. E além disso, ele também é dono e apresentador do podcast Dessa Letra Show aqui no YouTube também. PC Siqueira foi entre os três que falamos aqui o primeiro a postar um vídeo no YouTube. Mas eu deixei ele por último porque o caso dele é simplesmente bizarro e trágico também. Quando o PC começou, o seu canal se chamava Mais Poxa Vida. E ele também fazia vlogs falando de coisas do dia a dia e de temas que estavam em alta, assim como o Cauê e o Felipe Neto. Mas ele já tinha um estilo de apresentar diferente dos outros dois. Ele também era irônico, mas falava de uma forma muito mais calma. Até hoje eu não vi Avatar, quer dizer, e quando eu ver, eu vou assistir Avatar em 2D. Eu não enxergo em 3D. Não, porque eu sou vesgo. Mas isso não impediu que ele também fizesse um sucesso estrondoso em 2010. Muita gente até copiou o estilinho dele de se vestir com camisa xadrez e óculos gigante. E junto da fama, oportunidades começaram a aparecer e em março de 2011 o PC estreou o seu programa na MTV, o PC na TV. Foi nessa época que o PC conheceu a verdadeira fama e, segundo ele mesmo já disse, foi nessa época também que ele começou a abusar de substâncias como drogas e álcool. E isso infelizmente desencadeou um vício que acompanhou ele durante toda a sua carreira. Qualquer tipo de vício, em geral, quando a gente fala de droga, a gente fala de vício. Porque se droga não viciasse,
foda-se. Então a gente fala de vício. Cada tipo de vício que a gente tem é meio que uma fuga. As pessoas não se viciam nas coisas quando elas não têm algo pra fugir. Eu tive problemas onde eu usei muitas drogas na minha vida, mas é tipo assim, não é porque eu achava da hora pra caralho usar aquelas drogas. Ela se tornou da hora pra caralho porque aquilo me fazia distanciar dos meus problemas. Mas de início isso não atrapalhou o seu trabalho. Ainda na MTV, em 2012, o PC criou um novo canal no YouTube chamado Rolê Gourmet, que era focado em culinária. Vasinho de sorvete pra namorada, é isso. Aqui você vai botar a foto. Dessa vez você vai botar a foto. Foto! Aí, ó. Isso tudo tava indo bem, até que em junho de 2013 a MTV passou por uma crise financeira e com isso o programa do PC foi então encerrado pela emissora. E foi a partir desse momento que o PC começou a parecer um pouco perdido em relação ao que ele deveria fazer. Ele até criou um quadro no seu canal, o PC no PC, replicando o que ele já fazia na TV aqui pro YouTube, só que o engajamento já não era o mesmo de antes. Mas bem, esse não foi o fim da carreira do PC. Ele voltou aos holofotes em 2017 com a criação do canal Ilha de Barbados, ao qual, como eu já falei aqui, ele apresentava ao lado do Cauê Moura e do Rafinha Bastos. E esse foi um projeto que durou bastante. Com Ilha de Barbados eles chegaram a lotar várias sessões de teatro, fazendo uma espécie de quadro ao vivo, dando conselhos pra galera. Então tava basicamente tudo voltando pros trilhos. Assim como o Felipe Neto e o Cauê Moura, ele também se envolveu em muitas tretas relacionadas à política a partir de 2018. Mas enfim, com Ilha de Barbados bombando, o PC recuperou a sua relevância no YouTube. Ele até voltou a fazer vlogs no seu canal, as suas redes voltaram a crescer e tudo ia muito bem até junho de 2020. Pois nessa época vazaram conversas do PC com uma mulher que teria então compartilhado fotos inadequadas de sua filha de 6 anos com o youtuber. O caso foi tão bizarro que logo ele se espalhou por toda a internet. E logo o PC foi acusado de receber e compartilhar imagens de menores. Mas aqui ainda não parecia que era o fim, pois logo depois o PC apareceu no seu Instagram e se pronunciou sobre o caso. E lá ele desmentiu toda a situação, falando que tudo não passava de uma mentira. E por um tempo parecia que esse assunto estava encerrado. Só que não demorou muito até que vazaram áudios do PC onde parecia que ele estava reconhecendo que a situação era real. Agora eu vou ser o pedófilo, porque é meio que eu devo ter, né, um traço disso. Porque eu olhei uma bunda de uma menina e no meio da situação do sexo virtual, aquilo lá foi lá e me deixou aroused. E aí depois disso o PC então apagou o seu pronunciamento e foi a partir daí que tudo começou a desandar de verdade pra ele. Ele foi retirado do Ilha de Barbados e ele até chegou a apagar o seu canal por um tempo. E de repente aquele que havia sido precursor do YouTube em 2010 com programa na MTV, agora de uma hora pra outra ele tava vendendo publis por R$100 no seu Instagram. Aqui a situação já tava bem triste pro PC. Mas então depois de um tempo veio o parecer da justiça sobre o caso e o que foi concluído é que o PC não teria compartilhado imagens de menores. E após a investigação então ele nem foi indiciado por esse crime, pois não foram encontradas evidências que sustentariam uma denúncia. E esse foi o parecer da justiça, só que na internet a discussão ainda continuou, pois muitas pessoas acreditavam na veracidade dos áudios onde o PC confessava o crime. E um dos principais argumentos dessas pessoas era que se o PC não fosse culpado, por que ele teria então apagado o seu pronunciamento? E isso ainda depois de terem vazado novos áudios dele. Essa discussão durou um bom tempo, só que ela acabou ficando de lado em dezembro de 2023, pois no dia 27 de dezembro de 2023, PC Siqueira foi encontrado morto em seu apartamento pela sua ex-namorada Maria Watanabe. Em seu depoimento à justiça, Maria disse que PC tirou a sua própria vida enquanto ela estava no apartamento dele quando tudo aconteceu. E na versão dela, ela teria tentado impedi-lo, mas ela não conseguiu. Por muito tempo, essa foi a versão oficial e o caso estava dado como encerrado. E a Maria Watanabe até chegou em podcast pra falar da relação dela com o PC. 2023 foi um ano que não foi fácil pra gente. Então a gente tava um segurando a mão do outro no sentido de, tipo assim, cara, a gente tá quase no final. Eu falava isso pra ele, eu tava trabalhando na época, tava ganhando super bem, a gente tava caminhando pra ter uma vida estável. E eu falei essa coisa do filho, até porque era uma coisa que ele falou até com o pai dele uma vez. O pai dele também falava que queria se matar, que eu achava uma coisa super não saudável. Jura? Você vai falar isso pro seu filho? É sério? E eu carregava tudo isso sozinha, porque eu não tinha com quem dividir. E eu não queria expor ele, eu não queria colocar ele de uma maneira XY pra qualquer pessoa, porque ele era a pessoa mais importante da minha vida, entendeu? Mas assim, é o que a minha mãe fala. Minha mãe sabe o que minha mãe fala pra mim? Ela fala, Maria, se fosse eu, no contexto em que ele tava vivendo, eu já não teria aguentado. E o caso ficou assim por um bom tempo, até que agora em 2026 teve uma grande reviravolta, pois perícias particulares que foram realizadas apontaram inconsistências na versão relatada pela ex do PC. E segundo essa nova perícia, é improvável que PC tenha tirado a própria vida. E oficialmente agora em 2026 o caso foi reaberto com a justiça pedindo uma nova investigação sobre a morte do influenciador. E pra muita gente agora a ex do PC passa talvez a ser uma suspeita, pois as pessoas alegam que foi muito estranho ela dizer que tava no apartamento na hora que tudo aconteceu e que ela não conseguiu ajudar. Só que é importante dizer que por enquanto isso só é comentado na internet, porque juridicamente falando até o momento ela não foi formalmente indiciada por nada. O fato é que até agora a gente não sabe se o PC tirou a própria vida ou se ele foi assassinado. Mas bem, esse foi o fim do PC Siqueira, o pioneiro dos vlogs aqui no YouTube Brasil. E é por isso que eu deixei ele por último, porque a história dele, como eu falei, é sem dúvida a mais trágica entre os três. Mas
Mas bem, deixa seu comentário aqui embaixo. Em 2010 você acompanhou algum desses youtubers? Ou você ainda acompanha algum deles? Deixa sua resposta aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like e de hypar se você puder, porque isso de verdade ajuda o canal. E bom, agora eu vou ficando por aqui, a gente se vê então na terça-feira para um novo vídeo. Valeu? Tchau, tchau!